leite e seus derivados compõem uma parte bem considerável da dieta ocidental. Pense, por exemplo, em como que muitas mesas de café da manhã ou da tarde contêm leite, queijo, iogurte, manteiga, requeijão. Enquanto o consumo desses alimentos é incentivado por algumas pessoas que afirmam que eles possuem grande valor nutricional, outras dizem que o leite de vaca só faz bem para bezerro e que devemos diminuir ou até mesmo parar de consumir leite depois da vida adulta. Afinal, ele não traria nenhum benefício. O único animal adulto que bebe leite de outras espécies é o ser humano. É o único que bebe vinho, cerveja, que joga PlayStation. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o consumo do leite e investigaremos se bebê-lo é realmente benéfico para nós ou se devemos realmente reduzir a quantidade ingerida. Então assiste o vídeo até o final, porque vamos abordar essa discussão tomando como base as evidências científicas sobre o assunto. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delisla, professor de psicologia, e nesse canal a gente fala de filosofia, neurociência e psicologia baseada em evidências. Então, se você gosta de vídeos como esse, já clica agora no gostei. Sim, não custa nada e você mostra para o algoritmo que esse nosso conteúdo é relevante. Agora, se além de clicar no gostei, você quiser ajudar a manter o nosso canal vivo, clica na nossa campanha do Apoia-se. Ela está no link da descrição. E lá você vai ver várias modalidades de apoio e certamente vai descobrir uma que se encaixa perfeitamente no seu bolso. Descobrir as origens da amamentação é uma tarefa bem difícil. Acontece que a produção do leite no corpo dos animais é feita por glândulas, que são tecidos que não se fossilizam, ao contrário dos ossos, por exemplo. Logo, não conseguimos descobrir, por meio do registro fóssil, quando e como se iniciou a amamentação. E, por isso, os pesquisadores têm recorrido a estudos genéticos. A partir do estudo do DNA, da análise dos líquidos e da comparação dos métodos de reprodução de animais que produzem leite, algumas hipóteses bem interessantes têm sido levantadas sobre a evolução da amamentação. Algumas delas foram trazidas por Olaf Hofstadter, pesquisador do Instituto Smithsonian de pesquisa ambiental nos Estados Unidos. De acordo com ele, as evidências sugerem que os primeiros animais que abandonaram a vida aquática e passaram a viver na Terra sofreram pressões do ambiente que modificaram a sua reprodução. Para os nossos objetivos aqui, vale ressaltar que as membranas dos ovos que esses animais botavam eram porosas, de forma a haver troca gasosa do embrião com o ambiente. Contudo, a porosidade deixava o ovo exposto às mudanças do clima e, como consequência, diferentes formas para proteger o embrião foram selecionadas. Enquanto os ancestrais das aves e dos répteis desenvolveram ovos com cascas mais duras, como os da galinha, os ancestrais dos mamíferos mantiveram os ovos porosos, mas foram selecionadas glândulas para a produção e secreção de líquidos, com vistas a transferir nutrientes e água para o embrião, e até mesmo para alimentar os filhotes depois de eclodirem. Beleza, mas o que isso tem a ver com o leite? Bom, para Hofstadter, essa é uma forma primitiva de amamentação, ou seja, as mudanças ao longo de centenas de milhões de anos modificaram essas secreções a ponto de se tornarem o leite como conhecemos hoje. E essa foi uma mudança extremamente importante para toda uma classe de animais, a ponto de o grupo a qual nós e outras milhares de espécies pertencemos ser caracterizado principalmente pela capacidade de dar de mamar, a classe dos mamíferos. Mas aqui vale uma observação: os animais consomem leite apenas enquanto são filhotes, já que quando são adultos, eles se beneficiam do consumo de outros alimentos e possuem várias fontes alimentícias. Na verdade, a maioria dos animais nem é capaz de digerir o açúcar do leite na fase adulta. Isso sem falar das fêmeas, uma vez que a amamentação é um processo custoso energeticamente. Logo, ao longo da história evolutiva, aquelas que deixaram mais descendentes foram justamente as que forneciam leite apenas enquanto ele fosse essencial para o filhote, de forma a poupar energia para uma nova gestação. Porém, é justamente por essa observação nos outros animais que muitas pessoas olham com certo estranhamento para o nosso consumo de leite enquanto adultos, sobretudo do leite de outra espécie. Mas acontece que ainda na pré-história, nós desenvolvemos técnicas para a criação do gado e de outros animais que, além de usarmos como meio de transporte, são capazes de gerar produtos dos mais diversos, como esterco, couro e, é claro,
carne e leite. E aqui que vem um ponto extremamente importante. Há uma enzima no nosso corpo chamada de lactase, que quebra o açúcar do leite para que ele possa ser absorvido pelo nosso organismo. Os mamíferos produzem essa enzima enquanto são filhotes, mas a domesticação do gado e das cabras, bem como o consumo de leite desses animais na fase adulta favoreceu indivíduos da espécie humana que mantinham a produção da lactase enquanto adultos, já que eles poderiam se beneficiar de um alimento que é muito nutritivo, o leite. E na verdade, ele não é apenas um alimento nutritivo, como traz benefícios para a saúde, como prevenção da osteoporose, já que o leite é uma importante fonte de cálcio. Inclusive, para que a prevenção seja ainda maior, é importante que o consumo do cálcio se inicie cedo na nossa vida, mesmo que a osteoporose só vá acontecer décadas mais tarde. É claro que é possível adquirir o cálcio por meio de outros alimentos, como brócolis, espinafre, couve, castanha do Pará, amêndoa. Ou seja, é possível adquirir esse nutriente por outras vias, se você não quiser consumir leite e seus derivados. Mas vale acrescentar que o leite tem uma vantagem em relação a esses outros alimentos quando se trata do cálcio, já que possui componentes que facilitam a absorção desse nutriente. Enfim, independentemente da forma como você vai adquirir o cálcio, lembre-se que, para haver uma absorção efetiva do cálcio nos ossos, nós precisamos da vitamina D. Por isso, são necessárias medidas como tomar sol pelo menos 10 minutos por dia. Portanto, o argumento de que leite de vaca é para bezerro, ou de que nós não devemos consumir leite depois de adulto porque nenhum outro animal faz isso, são ideias imprecisas de quem não compreende o mecanismo fisiológico que nos permite desfrutar do leite e dos seus benefícios. E é evidente que não podemos dizer que as contraindicações são inexistentes. Nem podemos afirmar que o ideal é consumir a maior quantidade de leite possível. Por exemplo, o ideal é que o leite seja evitado em alguns casos de doença de Crohn, úlcera, gastrite, dentre outras. E não dá para falarmos desse assunto sem citarmos a intolerância à lactose. Lembra-se que falamos que nosso organismo produz a enzima lactase para quebrar o açúcar do leite, que se chama lactose. Pessoas com intolerância apresentam déficits fisiológicos no que diz respeito à produção da enzima lactase. Por causa disso, o organismo desses pacientes não consegue realizar nem a quebra, nem a absorção da lactose no intestino delgado, onde ela geralmente vai acontecer. E por isso ela manda esse açúcar para o intestino grosso. E ao chegar no intestino grosso, algumas bactérias presentes nessa parte do corpo realizam a fermentação da lactose, o que leva à produção de hidrogênio e aos sintomas que são recorrentes da doença, como dor abdominal, gases e náusea. E apesar de a intolerância à lactose poder aparecer em qualquer idade, ela é mais frequente em pessoas mais velhas, porque, conforme envelhecemos, podemos apresentar deficiência de enzimas do sistema digestivo. Dentre essas enzimas, a lactase. Além disso, algumas populações ou pessoas de certas ascendências podem apresentar a condição com mais frequência do que a outra. Isso porque os descendentes daqueles povos que mais consumiam leite no passado são os que possuem menores índices de intolerância, justamente pelos motivos que falamos antes. Os ancestrais dessa população, que eram capazes de digerir o leite, sobreviveram mais e deixaram mais descendentes. Mas ainda que alguém tenha intolerância à lactose, isso não quer dizer que a pessoa deva se abster para sempre de leite e seus derivados. E por dois motivos principais. O primeiro é, a pessoa talvez só demonstre sintomas depois de uma quantidade específica de leite e derivados consumidos. Por isso, o paciente deve fazer um teste, de preferência com auxílio médico, para verificar a quantidade que ele pode ingerir sem apresentar problemas. O segundo motivo é que, atualmente, nós temos tratamentos para a condição. Por exemplo, antes de o paciente consumir algum derivado do leite, ele pode tomar um medicamento que contenha a enzima lactase, de tal forma que ela vai realizar a digestão da lactose ingerida. Note que há uma diferença entre a intolerância à lactose e a alergia ao leite. Não é a mesma coisa, não. Enquanto a intolerância se trata de um distúrbio que dificulta a digestão da lactose, a alergia ao leite é uma reação imunológica negativa que o organismo manifesta quando consome alguma proteína que está presente no leite. Em resumo, ao contrário da ideia de muitas pessoas de que o leite é um dos vilões da dieta, ele se mostra não apenas nutritivo, mas também uma excelente fonte de nutrientes importantes como o cálcio. E é claro que, como já abordamos no vídeo sobre o consumo de vinho, o ideal
é que a nossa dieta seja equilibrada, sem que o consumo seja deficitário ou seja exagerado. Se você fizer um consumo equilibrado e não apresentar nenhum sintoma adverso, você pode consumir o leite sem medo nenhum, já que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento possui um programa de combate à fraude no leite, que vai monitorar e fiscalizar a qualidade da bebida. Em suma, assim como já falamos em outros episódios, muitos mitos vão nascer de exageros ou de recortes distorcidos da realidade. E quanto ao consumo do leite, podemos dizer o mesmo. Se você fizer um consumo moderado, você não vai precisar se preocupar com uma série de medos que circulam por aí. E ao mesmo tempo, vai poder experimentar benefícios de saúde a longo prazo. E você, já sabia que beber leite faz bem para a saúde? Você já tinha ouvido esse papo de que o homem é o único animal que na vida adulta consome leite de outra espécie e que também joga PlayStation? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários e até a próxima.